Bom dia, eu me chamo Leane, eu faço parte da Célula Digital da IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, e ela está situada lá na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Os nossos encontros aqui são todas as terças e quintas-feiras às 7 da manhã. Nós vamos continuar falando sobre como lidar com a inveja. A nossa base bíblica de hoje, Mateus capítulo 26, dos versículos 6 ao 10. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Olha a falta de honra que os discípulos tiveram com Jesus, né? Falta de honra. Andavam com Jesus já há tanto tempo e eles não sabiam honrar. A falta de honra que os discípulos tiveram com Jesus, né? A multidão onde que Jesus só fazia o bem. Os religiosos, né? O próprio Pilatos percebeu que por causa de inveja entregaram ele para morrer, por causa de inveja, a inveja, né? As pessoas, elas querem a atenção, elas querem a grama verde que o vizinho tem, elas querem a vida que a pessoa tem, mas elas não querem pagar o preço, né? Elas não querem se esforçar para fazer o que aquela pessoa faz para chegar. Jesus, para ele chegar até onde ele chegou, Jesus, olha o quanto que Jesus fez. Jesus só fazia benefícios, coisas boas. Jesus estava ali curando, libertando, transformando, dando uma palavra. Jesus só fazia o bem. Por onde Jesus passava, ele só fazia o bem. E isso era a inveja que eles tinham, né? Eles queriam a atenção que Jesus tinha, de querer o prestígio que Jesus tinha. Mas eles não tinham isso. Queriam, mas não queriam abrir mão das coisas erradas para querer ter as coisas certas. Eles não semeavam nada e queriam colher. Não tem como você colher algo que você não planta. E são homens que eles não semeiam nada, e quem não semeia nada não honra. Não tem como honrar. A gente vê que em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 30, que vai nos dizer: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Aqui Deus falou para Eli, que Eli não estava corrigindo os filhos. E os filhos não estavam honrando a Deus, eles estavam tirando, né? Eles estavam tirando o que o povo levava lá para benefício deles. Eles estavam, sabe, colocando a mão de não era para eles colocar, sabe? Querendo a honra para eles que não pertencia a eles. A honra era do Senhor. Foi assim aqui com Jesus, né? Precisamos aprender a dar honra às pessoas que nos cercam para crescermos espiritualmente. Você viu o que a desonra faz? Aqui Deus falou para Eli que a casa dele não ia estar mais com o Senhor perpetuamente. Não ia. Olha o que a desonra traz para a vida de uma pessoa. Ela traz dificuldade, ela traz fim das coisas. Você fica longe, você não cresce espiritualmente. Porque a inveja, a falta de honra, ela estagna você. Então, olha como que Jesus se sentiu no meio de tudo isso. E o próprio Pilatos sabia que eles tinham entregado Jesus por causa da inveja. Por causa da inveja.
Muitas das vezes é fácil você julgar o outro, você tem que se colocar no lugar da pessoa. Você tem que se colocar no lugar da pessoa para saber o porquê de toda uma trajetória. Ou por que essa pessoa avançou tanto, por que ela cresceu tanto, por que ela está rompendo tanto. É que, na verdade, é mais fácil invejar, julgar, criticar, falar mal, do que você ser humilde e reconhecer e admirar a trajetória que essa pessoa a trajetória que essa pessoa teve ou está tendo, quanto que ela tem crescido, quanto que o Senhor tem abençoado ela, né? A própria palavra do Senhor fala assim: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Nós temos que nos alegrar com a conquista do nosso irmão, né? Com o avanço, com o crescimento, seja em qualquer área da vida dele. E eu digo, e não seria mais fácil, né? A gente chegar e perguntar para aquela pessoa qual é a receita, né? Qual é a maneira de crescer que nem ela cresceu? De chegar para ela e falar qual é o seu segredo para você ter crescido, para você ter rompido. Você pode me ensinar para que eu faça também? Mas não, muitos não têm essa humildade de chegar e falar: olha, eu admiro você, tanto que você lutou e o Senhor tem te abençoado. Como chegar a ser assim que nem você? Sabe? Pedir para a pessoa conselhos, isso é ser humilde, é honrar a trajetória da pessoa, o que ela fez. E é por isso que nós temos que orar contra o espírito de inveja. Nós precisamos sempre estarmos cancelando as palavras malditas, as palavras contrárias, as palavras de peso lançadas sobre nós, sobre a nossa casa. Nós temos que se levantar e não aceitar. Nós temos que aceitar a presença do Senhor em nós, não as palavras malditas contra nós. Amém? Eu quero te deixar um recadinho. Domingo, nós temos o nosso grande culto que começa às 9 da manhã. E você é o nosso convidado para estar junto conosco. Traga sua família, traga os seus vizinhos, seus parentes. Seja lá no seu trabalho, convide o seu patrão. Tem muitas pessoas necessitadas de ouvir a palavra do Senhor. Traga. Você pode trazer seus filhos. Lá tem escolinha de 3 anos a 13 anos. Amém? E começa a partir das 9 da manhã. Caso você não possa ir presencialmente, é transmitido a partir das 9 horas. Amém? @IEJN Alphaville. O endereço da igreja é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Vamos orar? E lembrando que o canal do Profeta Vinícius é transmitido a partir das 9h35, o culto, no canal dele, que é @ViníciusIra7. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, guarda-nos, Senhor, da inveja, da maldade humana, nos dá discernimento, Senhor, para discernir, Senhor, a maldade ao nosso redor, Pai. Que nós venhamos, Senhor, ser sensível à Tua voz, que venhamos ouvir a Tua direção, Senhor. Que se precisamos, Senhor, sair, Pai, do meio, Senhor, de algumas pessoas, Pai, que nós venhamos sair, Pai. E que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos guarde, que o Senhor seja a nossa força de todos os dias, o nosso amparo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nos cubra com o sangue de Jesus, Pai. E nos guarda, Pai, de todo o mal. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Um abraço.